Ele levou a caixa de papelão do leilão de garagem para casa e achou cartas com fitas, até que uma assinatura familiar apareceu como quem acena de longe. Em 2025, na cidade de Ribeirão Preto, um evento comum como um leilão de garagem se tornaria o ponto de partida para uma descoberta extraordinária. Objetos, muitas vezes descartados ou vendidos por valores irrisórios, guardam em si o potencial de segredos e histórias que atravessam o tempo. Naquele dia, a busca por algo trivial resultou em um achado que mudaria a percepção de um homem sobre seu próprio passado e o de sua esposa. Edgar Tavares, um homem na casa dos 40 anos, dedicava seus dias à rotina como motorista de aplicativo. Sua profissão o colocava em contato constante com diversas pessoas, mas as interações eram, em sua maioria, breves e superficiais. Casado e feliz com Joana, Edgar, no entanto, carregava uma sutil nostalgia. Ele sentia falta de um tipo de conversa mais aprofundada, daquelas trocas sem pressa que pareciam ter se perdido na agitação do cotidiano. Além disso, uma curiosidade silenciosa o acompanhava. O desejo de compreender mais sobre a vida de Joana antes de se conhecerem, de desvendar as experiências e os caminhos que a moldaram até o momento em que seus destinos se cruzaram. Não era uma questão de desconfiança, mas sim uma busca por uma conexão mais completa com a história de sua companheira e, por extensão, com a própria jornada de ambos. Foi em uma manhã de sábado, enquanto acompanhava Joana a um desses leilões de garagem no bairro, que a atenção de Edgar foi capturada por uma caixa de papelão aparentemente comum, esquecida em um canto. A caixa, de tamanho médio e um tanto empoeirada, não apresentava nenhum atrativo especial à primeira vista. Ela estava entre outros itens diversos, como livros velhos e utensílios de cozinha, e seu conteúdo era apenas sugerido por uma pequena abertura na tampa. Movido por uma intuição, ou talvez pela simples curiosidade inerente a esses eventos, Edgar decidiu arrematá-la por um preço simbólico. Aquele objeto despretensioso não parecia esconder nenhum grande valor material, mas o que ele não imaginava era o tesouro imaterial que estava prestes a revelar. Ao levar a caixa para casa, Edgar a abriu com calma. Dentro, encontrou uma quantidade considerável de cartas antigas, cuidadosamente dobradas, e muitas delas amarradas individualmente com pequenas fitas de cetim coloridas. A cada carta que retirava, um suave, característico cheiro de talco se desprendia do papel, evocando uma sensação de tempo passado e de cuidado. A textura do papel, fino e ligeiramente amarelado, denunciava a idade dos escritos. A simplicidade da caixa e de seu conteúdo contrastava fortemente com o potencial narrativo que cada uma daquelas missivas guardava. Não era uma coleção de objetos valiosos, mas sim um conjunto de memórias, pensamentos e emoções de pessoas desconhecidas, congeladas no tempo, aguardando para serem redescobertas. Edgar, sem saber, acabara de adquirir um portal para o passado, um achado que prometia muito mais do que simples recordações. Edgar levou a caixa de papelão para o apartamento que dividia com Joana. A jornada do leilão de garagem até sua casa foi breve, mas a caixa, antes um objeto trivial, agora parecia carregar um peso inesperado. Ele a depositou sobre a mesa da sala de jantar, um local onde habitualmente compartilhavam refeições e conversas, mas que naquele momento se transformava em um palco para uma investigação pessoal. Com cuidado, ele começou a inspecionar o conteúdo. A primeira inspeção revelou a riqueza daquela coleção. Havia dezenas de cartas, algumas ainda amarradas com as fitas de cetim coloridas que ele notara no leilão. O papel, predominantemente branco ou em tons pastel, era fino e delicado, e a cada manuseio liberava o suave aroma de talco que parecia impregnado no tempo.
Edgar começou a folhear as cartas aleatoriamente, lendo trechos aqui e ali. As caligrafias variavam imensamente. Algumas eram elegantes e cursivas, outras mais apressadas e desorganizadas, revelando a diversidade de personalidades e idades dos remetentes. Os conteúdos eram igualmente variados, mas seguiam um padrão comum aos programas de correspondência da época. Havia desabafos sobre a solidão, descrições de rotinas diárias, anseios por novas amizades e, em muitos casos, a busca por uma conexão humana em um período que, apesar de não ter a velocidade da internet atual, já apresentava seus próprios desafios de comunicação. Ele leu sobre ouvintes que compartilhavam receitas, outros que contavam sobre seus animais de estimação, e alguns que simplesmente expressavam a alegria de serem ouvidos, mesmo que fosse por um radialista e uma audiência anônima. Aquele era um panorama da vida comum de Ribeirão Preto no início dos anos 2000, capturado em papel. Edgar continuou sua imersão, passando de uma carta para outra, sem pressa. A cada nova missiva, ele se sentia mais conectado àquele passado recente, aquelas vozes esquecidas. O processo era quase meditativo, um exercício de arqueologia social. Foi então que, no meio de um maço de cartas amarradas, com uma fita azul desbotada, ele se deparou com uma que, à primeira vista, não parecia diferente das outras. O papel era o mesmo, a dobra cuidadosa, o cheiro de talco. No entanto, algo na caligrafia, um traço particular, chamou sua atenção. Era uma escrita mais arredondada, com uma leve inclinação para a direita, que lhe pareceu vagamente familiar. Ao desdobrar a carta, seus olhos percorreram o texto, mas foi o cabeçalho e, principalmente, a assinatura que provocaram o choque. No canto superior, a data 2003. Uma data que o fez parar, pois era muito antes de ele e Joana sequer se conhecerem. Abaixo do corpo da carta, a despedida e a assinatura. Com carinho, Joana P. O nome Joana já teria sido impactante, mas o P adicionava uma camada de inquestionável reconhecimento. P era a inicial do sobrenome de solteira de sua esposa, Joana Pires. A incredulidade tomou conta de Edgar. Ele sentiu um frio na espinha, um misto de surpresa, confusão e uma pontada de algo que se assemelhava a ciúmes, embora soubesse que era ilógico, dada a distância no tempo. Como a carta de sua esposa poderia estar ali, naquela caixa comprada por acaso em um leilão de garagem? E o que significava o endereço amigo de rádio, escrito de forma tão clara no envelope imaginário daquela correspondência? A mente de Edgar começou a correr, tentando conectar os pontos de uma história que parecia impossível. Sua Joana, a mulher com quem compartilhava a vida, havia escrito uma carta para um programa de rádio anos antes de eles se encontrarem. Aquela carta, agora em suas mãos, era um fragmento de um passado dela que ele desconhecia completamente. O achado inicial, que parecia um portal para a vida de estranhos, havia se transformado em uma janela para a juventude de sua própria esposa, revelando um mistério que se aprofundava a cada segundo. Ele releu a assinatura, o Joana P., diversas vezes, como se esperasse que as letras mudassem, mas elas permaneciam as mesmas, inconfundíveis. Edgar segurava a carta de Joana P. com um misto de fascínio e perplexidade. Ele a releu diversas vezes, absorvendo cada palavra, cada traço da caligrafia que, embora mais jovem e talvez menos definida que a de sua esposa atual, era inegavelmente dela. A data, 2003, ressaltava a distância temporal, situando a escrita em um período anterior ao seu próprio conhecimento de Joana. A peculiaridade de ser endereçada a um amigo de rádio era o ponto central do enigma. O conteúdo da carta, embora não revelado em detalhes profundos, sugeria os anseios e as reflexões de uma jovem mulher em busca de conexão, de compartilhar seus pensamentos e, talvez,
de encontrar um ouvinte para suas esperanças e sonhos mais simples. Não havia naquelas linhas nada que pudesse gerar ciúmes ou desconfiança, apenas a genuína expressão de uma alma em formação. Mas a simples existência da carta era um portal para um passado desconhecido. A menção a um amigo de rádio acendeu uma luz na mente de Edgar. Ele se recordava vagamente de programas de rádio AM que eram populares em Ribeirão Preto e em outras cidades do interior do Brasil no início dos anos 2000. Naquela época, antes da ubiquidade da internet e das redes sociais, as rádios locais desempenhavam um papel fundamental na vida comunitária, servindo como um elo entre pessoas, uma fonte de informação e entretenimento. E, em muitos casos, um espaço para a interação direta com os ouvintes. Edgar começou a pesquisar. Utilizando seu celular, ele buscou por programas de correspondência rádio AM Ribeirão Preto 2003 e termos similares. As informações que encontrou confirmaram suas suspeitas. De fato, muitas emissoras de rádio AM mantinham quadros ou programas inteiros dedicados à leitura de cartas enviadas pelos ouvintes. Era uma prática comum, uma forma de criar uma comunidade e oferecer uma plataforma para que as pessoas pudessem expressar suas opiniões, compartilhar suas histórias, buscar conselhos ou simplesmente fazer novas amizades por correspondência. O radialista lia a carta no ar e outros ouvintes podiam responder, criando uma teia de interações que se estendia pelas ondas de rádio. Era um fenômeno de comunicação que, para a geração de Edgar, representava um elo com um tempo mais analógico e, de certa forma, mais íntimo. A compreensão desse contexto histórico e social da rádio AM proporcionou a Edgar uma nova perspectiva sobre a caixa de cartas. Ele voltou a examinar o restante do conteúdo com um olhar mais atento e direcionado. Não se tratava apenas de um amontoado de correspondências aleatórias. Era um arquivo, um registro de um programa de rádio. Ele começou a separar as cartas, buscando por padrões, por nomes de programas, por menções a radialistas específicos ou a emissoras. Em algumas delas, encontrou referências explícitas a um programa matinal e, em outras, o nome de um radialista veterano era mencionado com carinho e respeito pelos remetentes. Embora o nome completo não estivesse sempre presente, as descrições e o contexto deixavam claro que se tratava de uma figura conhecida na cena radiofônica local daquela época. Essa descoberta foi crucial. As cartas, incluindo a de Joana P., não eram apenas correspondências pessoais. Eram peças de um quebra-cabeça maior, conectadas a um serviço público de comunicação. A caixa, portanto, não podia ter sido simplesmente descartada por qualquer pessoa. A presença de tantas cartas, algumas amarradas com fitas, outras apenas dobradas, e a recorrência de menções ao programa e ao radialista sugeriam que o proprietário original da caixa tinha uma ligação direta com a rádio ou com o programa de correspondência. Era provável que a caixa pertencesse a alguém que recebia e organizava essas cartas. Talvez o próprio radialista, um produtor do programa, ou até mesmo um ouvinte tão assíduo que colecionava as missivas lidas no ar. Essa linha de raciocínio deu a Edgar um objetivo claro. Ele precisava encontrar o radialista veterano mencionado nas cartas. Acreditava que essa pessoa poderia não apenas confirmar a existência do programa e a leitura da carta de Joana, mas também talvez possuir registros ou memórias que pudessem desvendar completamente o mistério daquele achado. A caixa de papelão, inicialmente um item de curiosidade, havia se transformado em um artefato histórico pessoal, um elo tangível com um passado inesperado de sua própria família. A carta de Joana P., em suas mãos, datada de 2003 e endereçada a um amigo de rádio, solidificou a convicção de Edgar. Ele precisava ir além da simples curiosidade.
O mistério não era mais sobre um achado aleatório, mas sobre um fragmento da vida de sua esposa que ele desconhecia completamente. A pista mais promissora apontava para o radialista veterano mencionado em outras cartas da Caixa. A tarefa, contudo, não seria simples, pois encontrar alguém que esteve no ar 2 décadas atrás, em um cenário de mídia em constante transformação, exigiria dedicação. Edgar iniciou sua busca mergulhando nos arquivos digitais e, por vezes, analógicos, da história radiofônica de Ribeirão Preto. Ele vasculhou sites de notícias locais antigos, fóruns de entusiastas de rádio e até mesmo grupos de redes sociais dedicados à memória da cidade. A dificuldade era evidente. Nomes de programas e radialistas de 20 anos atrás não eram informações facilmente acessíveis. Muitos haviam se aposentado, mudado de profissão ou simplesmente desaparecido do radar público. No entanto, a persistência de Edgar era motivada pela singularidade da descoberta. Ele se lembrava de alguns nomes de radialistas que haviam sido populares em sua própria juventude, mas nenhum parecia se encaixar perfeitamente com as menções esparsas nas cartas. A sorte começou a mudar quando ele encontrou um artigo de jornal de 2005 que celebrava os 20 anos de carreira de um radialista local, um tal de Beto, conhecido por seu programa matinal na Rádio Cultura AM. O artigo mencionava especificamente a popularidade de um quadro onde Beto lia cartas dos ouvintes, um segmento que havia se tornado um ponto de encontro para a comunidade e um espaço para a troca de mensagens e sentimentos. A descrição era precisa e ressoava com o que Edgar havia inferido das cartas. Com o nome Beto em mente, a busca se tornou mais focada. Edgar descobriu que Beto havia se aposentado da rádio principal há alguns anos, mas ainda mantinha um programa semanal em uma emissora comunitária menor, um refúgio para vozes experientes e para os ouvintes mais fiéis da velha guarda. Aquela era a oportunidade perfeita. Edgar conseguiu o contato da emissora e, após algumas tentativas, conseguiu marcar um encontro com Beto em um café tranquilo no centro da cidade. Um local discreto que permitia uma conversa sem interrupções. No dia marcado, Edgar chegou ao café com a caixa de cartas a tiracolo, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Beto era um homem de seus 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e uma voz que, mesmo em tom de conversa, carregava a inconfundível sonoridade de quem passou décadas atrás de um microfone. Seus olhos, porém, revelavam uma certa melancolia, talvez pela distância dos tempos áureos do rádio, mas também um brilho de curiosidade ao ver a caixa que Edgar carregava. Edgar, com um respeito evidente pela história do radialista, explicou o motivo de sua visita, apresentando a caixa e, em seguida, a carta de Joana P., como a peça central de sua estranha descoberta. Inicialmente, Beto reagiu com um ceticismo polido. Receber pessoas curiosas sobre o passado de sua carreira não era incomum, mas a história de uma caixa de cartas de um leilão de garagem e uma carta de uma Joana P. soava particular. Ele folheou algumas das missivas, um sorriso nostálgico surgindo em seus lábios enquanto reconhecia a caligrafia e o estilo da época. Ah, os velhos tempos do Correio do Coração! Ele exclamou com um brilho nos olhos. Beto confirmou que o programa era um sucesso estrondoso no início dos anos 2000, conectando centenas de pessoas que buscavam amizade, conselhos ou simplesmente um espaço para compartilhar suas vidas. Ele se lembrava claramente de ler cartas no ar, de dar voz a anônimos e de ver a comunidade se formar através das ondas de rádio. Era um período de comunicação mais lenta, mas, segundo ele, mais profunda, onde cada palavra tinha um peso e um significado. A conversa avançou, e Beto, com a memória estimulada pela presença das cartas, começou a recordar detalhes importantes.
Ele explicou que, por uma questão de organização e, em parte, por um apego sentimental, ele costumava guardar cópias de muitas das cartas que eram lidas no ar. Algumas eram arquivadas fisicamente, outras digitalizadas em formatos primitivos da época, quando a tecnologia permitia. Era uma forma de manter um registro do programa e, por vezes, de facilitar o contato entre os ouvintes que desejavam responder uns aos outros, criando uma rede de correspondência que se estendia para além do rádio. Foi então que Beto fez uma menção crucial. Essa caixa, o cheiro de talco, as fitas de cetim, isso me lembra muito a Dona Didi, ele disse pensativo enquanto analisava a organização das cartas. Dona Didi era uma ouvinte assídua, daquelas que não perdiam um programa. Ela era tão apaixonada pelo Correio do Coração que se ofereceu para nos ajudar a organizar as cartas que chegavam. Era ela quem amarrava muitas delas com essas fitinhas e as catalogava. Ela tinha um carinho especial por cada história e por cada remetente, como se fossem seus próprios filhos. Beto continuou, explicando que Dona Didi, com sua dedicação e meticulosidade, acabou se tornando uma espécie de guardiã informal das correspondências do programa, uma ponte entre os ouvintes e a própria emissora. A revelação de Beto sobre Dona Didi encaixava perfeitamente com a origem da caixa. Edgar recordou que o leilão de garagem havia sido na casa de uma senhora idosa que estava se mudando ou cujo espólio estava sendo vendido. Era uma coincidência notável que ligava diretamente a caixa à sua provável proprietária original. Beto confirmou que Dona Didi havia se mudado para junto da família, em outra cidade há poucos meses. E era provável que a caixa de cartas, um tesouro pessoal dela, tivesse sido vendida junto com outros pertences durante o esvaziamento da casa. A conexão estava estabelecida. A caixa de papelão não era um achado aleatório de objetos perdidos, mas um arquivo cuidadosamente montado por uma entusiasta do rádio, uma ponte direta para o passado do programa e, consequentemente, para a carta de Joana P. A pista do radialista veterano não apenas confirmou a autenticidade do achado, mas também forneceu um elo humano, conectando Edgar a uma parte da história de sua esposa que ele nem imaginava existir. A próxima etapa seria descobrir se Beto, em seus arquivos pessoais, possuía o registro da leitura da carta de Joana. A confirmação de Beto sobre a existência do programa Correio do Coração e a prática de guardar cópias das cartas acendeu uma nova esperança em Edgar. O radialista, com a memória aguçada pela pilha de correspondências antigas, ofereceu-se para verificar seus arquivos pessoais. Ele explicou que, ao longo dos anos, havia mantido um acervo considerável, uma mistura de fitas de rolo, algumas caixas de CDs e até mesmo arquivos digitais primitivos, todos contendo gravações de programas e, em muitos casos, as leituras das cartas mais marcantes. O desafio seria encontrar a gravação específica de 2003, um ano que, embora não tão distante, já representava um passado analógico e menos organizado. Edgar acompanhou Beto até um pequeno escritório nos fundos da emissora comunitária, um espaço que parecia uma cápsula do tempo. Prateleiras abarrotadas de fitas cassete, rolos de fita magnética de diversos tamanhos, pilhas de CDs gravados à mão e pastas empoeiradas preenchiam o ambiente. O cheiro de papel velho e equipamentos eletrônicos antigos pairava no ar. Beto, com a familiaridade de quem conhece cada canto de seu próprio passado, começou a vasculhar. Ele puxou caixas etiquetadas por ano, abriu gavetas rangentes e, com um cuidado quase reverente, manuseou as mídias. A busca não foi imediata. Houve momentos de frustração, com Beto encontrando gravações de outros programas ou de datas próximas, mas não a exata que procuravam. Edgar observava em silêncio a ansiedade crescendo a cada fita descartada.
Ele via o esforço de Beto, que parecia reviver cada momento de sua carreira através daquelas relíquias. Após quase uma hora de procura minuciosa, Beto parou diante de uma estante mais escondida. Seus olhos percorreram as etiquetas de uma série de fitas de rolo, até que um pequeno rótulo, escrito à mão com tinta desbotada, chamou sua atenção. Correio do Coração, julho, setembro 2003. Com um sorriso triunfante, ele retirou o rolo. "Acho que temos algo aqui, meu jovem", disse Beto, a voz carregada de uma satisfação palpável. Ele pegou um velho gravador de rolo que ficava sobre uma mesa lateral, conectou-o à tomada e, com destreza, encaixou a fita. O som característico do motor girando preencheu o silêncio do escritório. Aquele chiado inicial, quase imperceptível, era o prelúdio para uma viagem no tempo. No entanto, a iminência de ouvir a voz de sua esposa no passado trouxe consigo uma série de dilemas para Edgar, que se manifestavam em uma complexa teia de pensamentos e sentimentos. O primeiro deles era uma pontada de ciúmes bobos. Ele sabia que era irracional. Joana havia escrito a carta em 2003, muito antes de eles se conhecerem, e o amigo de rádio era uma figura genérica, provavelmente um ouvinte que poderia ou não ter respondido. Ainda assim, a ideia de Joana, em sua juventude, compartilhando seus anseios e pensamentos mais íntimos com um estranho, mesmo que através das ondas do rádio, provocava um leve desconforto. Não era ciúme de um rival real, mas uma sensação de ter sido excluído de uma parte de sua história, um pedaço de sua vida que ele não podia compartilhar. Era a curiosidade de quem se depara com um diário antigo da pessoa amada, um vislumbre de uma alma antes que ela se entrelaçasse com a sua. Ele se questionava sobre o que ela teria escrito, se haveria alguma paixão juvenil, algum sonho que talvez não tivesse sido realizado. A irracionalidade desses sentimentos era evidente para ele, mas a emoção, ainda que fugaz, era real. Além dos ciúmes, um dilema mais sério e ético pairava sobre Edgar. O medo de expor a esposa. Joana era uma pessoa reservada em relação ao seu passado mais íntimo. Confrontá-la com uma carta escrita por ela há mais de 2 décadas e ainda por cima uma gravação de sua voz poderia ser uma invasão de sua privacidade. Como ela reagiria? Ela se sentiria envergonhada, constrangida ou talvez até traída pela descoberta de Edgar. Ele não queria causar-lhe nenhum tipo de desconforto ou fazê-la sentir que seu passado estava sendo escrutinado. A carta era um fragmento de sua juventude, um momento de vulnerabilidade e esperança que talvez ela nem se lembrasse com clareza ou que preferisse manter guardado. A hesitação em trazer à tona algo tão pessoal de seu passado era um peso significativo. Ele amava Joana e queria que ela se sentisse segura em seu relacionamento, não sob um microscópio. Um terceiro obstáculo, também de natureza ética, era a privacidade de terceiros. A caixa que Edgar havia comprado não continha apenas a carta de Joana. Havia dezenas, talvez centenas, de outras correspondências, cada uma delas com a história e os sentimentos de pessoas desconhecidas. Ele tinha em suas mãos um verdadeiro arquivo de vidas alheias, pensamentos íntimos compartilhados na esperança de serem ouvidos e talvez respondidos. Qual era a sua responsabilidade moral sobre esses documentos? Ele deveria simplesmente descartá-los, ou havia alguma forma de honrar a memória dessas pessoas sem invadir ainda mais sua privacidade? Embora o foco principal fosse a carta de Joana, a presença das outras missivas adicionava uma camada de complexidade à sua descoberta, transformando-o em um guardião inesperado de segredos alheios. Apesar de todos esses dilemas, a curiosidade de Edgar e o profundo desejo de entender mais sobre o passado de sua esposa e, por extensão, a própria teia de eventos que os levou a se encontrar, superaram as hesitações.
Ele ponderou sobre a natureza de seu relacionamento com Joana. Era sólido, baseado em confiança e em uma comunicação aberta. Esconder essa descoberta, por mais delicada que fosse, poderia criar uma barreira entre eles, uma lacuna de conhecimento que seria pior do que a verdade. Ele acreditava que a força de seu amor e a cumplicidade que construíram seriam capazes de absorver essa revelação, por mais inesperada que fosse. A decisão final de Edgar foi compartilhar a descoberta com Joana. Não como uma acusação ou uma revelação bombástica, mas como um presente, um elo inesperado com o passado dela que, de alguma forma, agora se conectava ao presente deles. Ele sabia que precisaria de tato, de sensibilidade e de muito carinho ao abordar o assunto. Não se tratava apenas de mostrar uma carta ou tocar uma fita, mas de abrir uma janela para uma parte da história de Joana que era dela, mas que agora, por um capricho do destino, havia se tornado parte da história deles. A curiosidade de Edgar era, no fundo, um desejo de conexão mais profunda, de compreender a jornada de sua esposa em sua totalidade. Ele estava pronto para o que viesse, confiante de que essa descoberta, por mais que trouxesse consigo alguns desconfortos iniciais, acabaria por fortalecer o laço que os unia. A fita de rolo, agora encaixada no gravador de Beto, aguardava o momento certo para revelar a voz do passado. O retorno de Edgar para casa, após o encontro com Beto, foi carregado de uma expectativa silenciosa. Ele trazia consigo não apenas a caixa de cartas, mas também a certeza de ter em mãos um fragmento inegável do passado de Joana e, mais importante, a gravação que poderia dar voz a esse passado. A decisão de compartilhar tudo com a esposa já estava tomada, superando os dilemas iniciais. Ele sabia que a delicadeza seria fundamental. Ao chegar, encontrou Joana na sala, lendo um livro. Com calma, Edgar sentou-se ao lado dela, a caixa de papelão repousando suavemente no chão. Ele não começou com a fita, mas com a carta física. «Joana, preciso te mostrar uma coisa que encontrei», disse ele, com um tom que misturava seriedade e uma ponta de entusiasmo contido. Ele estendeu a ela a carta datada de 2003, com a assinatura Joana P. em destaque. A reação de Joana foi imediata e visível. Seus olhos se arregalaram ao ver a caligrafia, depois o nome. Um choque percorreu seu rosto, seguido por uma expressão de incredulidade. Ela pegou a carta, virando-a nas mãos, como se o papel pudesse desvendar o mistério por si só. «Mas como?» ela murmurou, a voz quase inaudível, alternando o olhar entre a carta e Edgar. A princípio, Joana parecia lutar para processar a informação. A carta era dela, inquestionavelmente, mas a memória de tê-la escrito e principalmente a ideia de que ela havia ressurgido de forma tão inesperada pareciam distantes. Houve um misto de nostalgia por sua versão mais jovem, aquela que se expressava por meio de cartas para um programa de rádio, e uma leve vergonha juvenil, como se estivesse revendo um diário antigo com pensamentos ingênuos. Ela releu a assinatura, depois o cabeçalho, tentando encaixar aquela peça em seu próprio quebra-cabeça de memórias. Edgar, percebendo a complexidade das emoções dela, assegurou-a de que não havia nada a temer, que era uma descoberta fascinante, não uma intrusão. Ele explicou sobre o leilão, a caixa, a pesquisa sobre o programa de rádio e o encontro com Beto, o radialista. A narrativa de Edgar, calma e detalhada, ajudou Joana a absorver a estranheza da situação, transformando o choque inicial em uma curiosidade crescente. Com a carta já assimilada, Edgar mencionou a gravação. «Beto encontrou a fita, Joana. A fita com a leitura da sua carta no ar», disse ele, enquanto retirava um pequeno dispositivo de áudio que Beto havia preparado, contendo a digitalização da gravação original da fita de rolo. O momento era de clímax, não de sensacionalismo, mas de uma profunda antecipação. Eles se sentaram no sofá,
um ao lado do outro, em um silêncio carregado de significado. Edgar pressionou o botão de reprodução. O ambiente se encheu com o chiado característico de uma gravação antiga, um ruído que servia como uma ponte sonora para o passado. Depois de alguns segundos de estática, a voz inconfundível de Beto, um pouco mais jovem, mas com a mesma cadência calorosa que Edgar havia presenciado no café, preencheu a sala. E agora temos uma correspondência muito especial para o nosso Correio do Coração de hoje. Chegou de uma ouvinte de Ribeirão Preto que assina como Joana P. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer. A voz do radialista fez uma breve pausa e então, com clareza, começou a ler a carta. A cada palavra lida por Beto, a voz jovem de Joana P. parecia emergir através da gravação, não como uma voz real, mas como a essência de seus pensamentos e sentimentos de 22 anos antes. Ela falava de seu cotidiano, da busca por um sentido maior na vida, e então, com uma simplicidade tocante, expressava seus sonhos mais genuínos e despretensiosos. Eu sonho em ter um lugar meu, sabe? Um quintal grande, onde eu possa plantar minhas flores e ver o sol. E um cachorro, um vira-lata, para me fazer companhia e alegrar os dias. A voz de Beto narrava as palavras de Joana. A cada frase, Joana, ao lado de Edgar, apertava a mão dele, os olhos marejados, revivendo aqueles anseios que, em sua juventude, pareciam tão distantes e agora eram parte integrante de sua realidade. A gravação prosseguiu, e o ponto mais emocionante da carta foi lido. E, acima de tudo, eu espero encontrar um homem que seja bom, que me entenda e que tenha paciência. Alguém com quem eu possa construir uma vida tranquila e feliz. As palavras ecoaram na sala, criando uma conexão visceral entre o passado e o presente. Edgar sentiu um nó na garganta. As descrições de Joana, escritas em 2003, eram um retrato perfeito da vida que eles construíram juntos e das qualidades que ele se esforçava para personificar. Um quintal, um cachorro, um homem paciente, eram os pilares de sua existência atual. Ao final da leitura, a voz de Beto na gravação agradeceu a Joana P. pela carta e convidou os ouvintes a responderem. O som chiado da fita continuou por mais alguns instantes, e então Edgar pausou a gravação. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas preenchido por uma emoção densa e palpável. Joana estava em lágrimas, mas eram lágrimas de pura emoção e reconhecimento. Ela olhou para Edgar e nos olhos dele viu a mesma admiração e o mesmo reconhecimento. Aquele momento era a materialização de um destino, a prova de que seus caminhos estavam interligados muito antes de se cruzarem fisicamente. A carta não era apenas um achado, era a voz de um passado que, de forma surpreendente, havia profetizado o presente. O silêncio que se seguiu à gravação da voz de Beto, lendo a carta de Joana P., era denso e carregado de emoção. As palavras de Joana, expressando sonhos simples sobre um quintal, um cachorro e um homem paciente, haviam tocado Edgar profundamente, conectando o passado dela ao presente, compartilhado por eles de uma forma quase mágica. Joana, com os olhos marejados, ainda apertava a mão de Edgar, processando a intensidade daquele momento. Ela revivia sua juventude, seus anseios e a inocência de compartilhar seus pensamentos com um público invisível. A gravação havia terminado com Beto convidando os ouvintes a responderem à carta de Joana. Foi então que, em meio àquele turbilhão de memórias e sentimentos, um detalhe específico, há muito esquecido, ressurgiu na mente de Joana. Ela ergueu a cabeça, olhando para Edgar com uma expressão que misturava surpresa e uma ponta de reconhecimento. Eu lembro. Ela começou, a voz ainda embargada pela emoção. Lembro que alguém respondeu à minha carta. Beto leu a resposta no ar algumas semanas depois. E o ouvinte? Ele tinha um apelido,
um apelido estranho, diferente. Joana fez uma pausa, tentando puxar o nome da profundidade de sua memória. Ele se chamava Tauá. Sim, era isso. Tauá. A palavra Tauá ecoou na sala, e um choque percorreu Edgar. Ele sentiu um arrepio na espinha, uma sensação de reconhecimento que era quase física. Aquele nome, aquele apelido, não era estranho para ele. Longe disso. Era um nome que pertencia a uma parte muito específica de sua própria juventude. Um detalhe que ele havia guardado por décadas, quase esquecido. A mente de Edgar começou a correr, juntando fragmentos de seu próprio passado. Ele se recordava vividamente de sua adolescência quando passava as tardes na oficina mecânica de seu pai. Era um lugar barulhento, cheio de graxa e cheiro de óleo, mas também um refúgio para Edgar. Naquela época, ele tinha o hábito de ligar para a rádio AM local. Não era para pedir músicas, mas para participar dos programas de interação, especialmente o Correio do Coração, que Beto apresentava. Edgar, um jovem um tanto tímido e sonhador, gostava de ouvir as histórias e, ocasionalmente, de ligar para comentar ou até mesmo para responder a alguma carta lida no ar. Ele não usava seu nome verdadeiro. Na oficina, havia um macaco hidráulico velho e enferrujado que seu pai carinhosamente chamava de Tauá, uma referência a um antigo lutador de vale-tudo que era seu ídolo. Edgar, achando o nome divertido e peculiar, adotou-o como seu próprio apelido quando ligava para a rádio, uma forma de manter sua identidade em segredo, mas ainda assim participar daquele universo de vozes e histórias. Ele era o Tauá da oficina, o ouvinte anônimo que compartilhava seus pensamentos através das ondas do rádio. A percepção atingiu Edgar como um raio. O Tauá que respondeu à carta de Joana P. em 2003 era ele. Ele, Edgar Tavares, o motorista de aplicativo casado com Joana, havia sido o amigo de rádio que se conectou com sua esposa anos antes de sequer se conhecerem pessoalmente. A coincidência era tão grandiosa, tão improvável, que beirava o inacreditável. Edgar olhou para Joana, os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. Joana, por sua vez, notou a mudança abrupta na expressão do marido. Edgar, o que foi? Ela perguntou, sentindo a tensão no ar. Ele não conseguiu falar imediatamente. A revelação era avassaladora. Eu era o Tauá. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz rouca, quase um sussurro. Eu ligava para a rádio do meu pai, da oficina. Eu usava esse apelido. Eu respondia cartas do programa do Beto. Eu respondia a sua carta, Joana. O impacto das palavras de Edgar foi imediato em Joana. Seus olhos, já marejados, se encheram de uma nova onda de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de espanto e uma alegria indescritível. Ela levou as mãos à boca, tentando conter um soluço que era ao mesmo tempo de choque e de pura emoção. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando uma trama oculta que sempre esteve ali, mas que eles nunca haviam percebido. Eles haviam se cruzado. Não em uma rua, não em um evento social, mas através das ondas invisíveis do rádio, em um tempo em que suas vidas estavam em fases completamente diferentes. A compreensão se instalou. Eles, Joana e Edgar, haviam compartilhado um espaço de sonhos e esperanças muito antes de seus caminhos se encontrarem no presente. Ela, uma jovem mulher expressando seus anseios por um quintal, um cachorro e um homem paciente. Ele, um jovem sonhador, respondendo a essas aspirações de forma anônima, talvez com suas próprias esperanças e idealizações. Ambos, desconhecidos um do outro, haviam estabelecido uma conexão através da voz de um radialista e das ondas do rádio, um elo que transcendia a distância e o tempo. A emoção tomou conta deles de forma avassaladora.
O choque inicial deu lugar a um riso nervoso, misturado com as lágrimas que escorriam por seus rostos. Eles se abraçaram forte, um abraço que continha toda a incredulidade, a admiração e o amor que a descoberta havia intensificado. Era um riso de pura maravilha, de quem se depara com a prova irrefutável de que o destino, por vezes, tece suas tramas com uma complexidade e beleza que a mente humana mal pode conceber. Eles começaram a conversar, as palavras se atropelando, tentando reconstruir aquele passado compartilhado. Joana perguntava a Edgar sobre o que ele havia respondido, sobre suas motivações para ligar para a rádio. Edgar, por sua vez, perguntava a Joana o que ela sentiu ao ouvir a resposta do Tauá, se ela se lembrava do conteúdo. Cada pergunta e cada resposta adicionavam uma nova camada de profundidade à sua história, revelando como seus anseios e personalidades já se harmonizavam muito antes de se conhecerem. A admiração um pelo outro se aprofundou. Não era apenas a coincidência, mas a percepção de que, em suas juventudes, ambos eram pessoas sensíveis, sonhadoras, que buscavam conexão e expressavam seus sentimentos de maneiras que se cruzaram no éter. O destino havia brincado com eles, ou talvez os guiado de uma forma sutil e bela, preparando o terreno para o encontro que viria anos depois. A caixa de cartas, o leilão de garagem, a rádio AM, a fita de rolo. Todos eram elementos de uma narrativa que agora se revelava como a própria história de amor de Edgar e Joana. Um elo que havia sido forjado pelas ondas do rádio muito antes de qualquer contato físico. A revelação de que Edgar era o Tauá que havia respondido à carta de Joana P. em 2003 transformou completamente a dinâmica do relacionamento deles. Não se tratava apenas de uma coincidência surpreendente, mas de uma prova tangível de que seus caminhos estavam interligados de uma forma que transcendia o tempo e o espaço físico. O choque inicial deu lugar a uma profunda sensação de admiração e cumplicidade. Eles se viram sob uma nova luz, compreendendo que suas almas já se buscavam e se encontravam através de fios invisíveis do destino muito antes de seus corpos se cruzarem. A relação, que já era sólida e baseada em amor e confiança, ganhou uma nova camada de profundidade. Cada conversa a partir daquele dia seria enriquecida pela consciência de que haviam compartilhado um passado anônimo, um elo que só agora era revelado. Eles passaram horas relembrando, tentando reconstruir as nuances daquela troca radiofônica, rindo das ironias do destino e maravilhados com a precisão com que os sonhos juvenis de Joana haviam sido, de alguma forma, respondidos pelo jovem Edgar. Essa descoberta não apenas selou o laço que os unia, mas também lhes deu uma perspectiva única sobre a jornada da vida, onde o acaso e o destino se entrelaçam de maneiras misteriosas. Em homenagem à sua história e aos sonhos juvenis de Joana, que haviam sido tão claramente expressos na carta de 2003, Edgar e Joana decidiram tomar algumas atitudes práticas que simbolizassem a concretização daqueles anseios. Um dos sonhos de Joana, lido na gravação de Beto, era ter um cachorro vira-lata para lhe fazer companhia. Com a mente ainda cheia da emoção da descoberta e o nome Tauá reverberando em suas memórias como um elo inesperado, eles resolveram adotar um cão. A busca por um novo membro para a família os levou a um abrigo de animais local, onde encontraram um vira-lata de porte médio, com olhos expressivos e uma energia contagiante. O cão, que estava à espera de um lar, foi imediatamente acolhido por Edgar e Joana. Carinhosamente e com um sorriso que misturava a ternura e a doçura da recordação, eles o batizaram de Tauá. O nome, que antes era o apelido secreto de Edgar na rádio, agora representava o cumprimento de um sonho e a materialização de uma conexão que desafiava o tempo.
O novo Tauá rapidamente se adaptou ao lar, trazendo alegria e vivacidade ao quintal que Joana tanto desejava em sua juventude, completando o quadro de uma vida tranquila e feliz. A caixa de cartas, o ponto de partida de toda a descoberta, também teve um destino significativo. Edgar e Joana ponderaram sobre a responsabilidade de serem guardiões de tantas histórias pessoais, algumas anônimas, outras com nomes e detalhes de vidas alheias. Após discutir a melhor forma de preservar a memória do programa de rádio e, ao mesmo tempo, respeitar a privacidade dos remetentes, eles decidiram que a melhor solução seria doar parte das cartas e a fita original da gravação a uma instituição cultural local. Eles entraram em contato com o Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto, explicando a singularidade de seu achado. A equipe do museu, entusiasmada com a relevância histórica e social do material, aceitou a doação. As cartas, cuidadosamente selecionadas para preservar a intimidade de terceiros, enquanto ainda contavam a história do programa, e a fita de rolo original, contendo a leitura da carta de Joana, foram incorporadas ao acervo. Essa doação garantiu que a memória do Correio do Coração e a peculiaridade da história de Edgar e Joana fossem preservadas para as futuras gerações, servindo como um testemunho da importância da rádio AM como meio de comunicação e conexão humana. O ato de doar não foi apenas um gesto de desapego, mas um reconhecimento do valor cultural e afetivo daquelas correspondências, transformando um achado pessoal em um legado para a comunidade. A história de Edgar e Joana é um lembrete contundente de como objetos simples, aparentemente sem valor, podem ser portadores de narrativas extraordinárias e achados incríveis. Uma caixa de papelão esquecida em um leilão de garagem, fitas de rolo empoeiradas em um arquivo de rádio AM e papéis finos amarrados com fitas de cetim, todos elementos de um passado analógico, se revelaram como as peças de um quebra-cabeça que conectava duas vidas de uma maneira improvável. Essa descoberta transcende a mera coincidência. Ela sugere que o destino muitas vezes nos tece em tramas complexas e belas, preparando o terreno para encontros que parecem surgir do acaso, mas que, na verdade, estavam sendo escritos há muito tempo. A história de Edgar e Joana é uma ode à paciência, à curiosidade e à crença de que as conexões mais profundas podem se manifestar de formas que a lógica não pode explicar, mas que o coração reconhece. Se esta história de amor e coincidência tocou você, conte nos comentários de que cidade você está falando e inscreva-se para acompanhar nossos relatos diários de achados e mistérios.